Bom dia. Bom dia, Jennifer. Tudo bem? Tudo jóia? Bom dia. Vou compartilhar aqui a tela. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Marina? Tudo. Eu já postei o podcast lá no fórum. Sim. E eu botei a fotinha, porque eu não estava achando nenhuma fotinha boa sobre a Inconfidência Mineira. Aí eu tinha uma fotinha do Pica-Pau vestido de médico, botei ele como se fosse Tiradentes, para representar o Tiradentes dentista. E ficou muito bom. Tranquilo. Eu ainda não, porque como é até hoje, eu ainda não olhei, ainda não fiz a relação, eu vou fazer isso hoje mais tarde, mas pode deixar. Obrigada por vocês terem postado. Eu vi que várias pessoas postaram, algumas me mandaram por e-mail também, mas ainda pode mandar hoje para quem ainda não fez. Bom dia, Yoko, Nitai, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Que bom. Professora, você viu que eu te enviei por e-mail ontem? Eu vi, eu estou falando aqui para a Marina, Tá bom. eu reparei que várias pessoas mandaram por e-mail, algumas pessoas postaram lá na plataforma, eu ainda não fiz a relação de todo mundo, ainda não parei para ouvir, porque hoje é o prazo, então eu vou deixar para ouvir tudo junto. Mas eu queria pedir para quem mandou só por e-mail, para postar lá na plataforma, porque a gente precisa ter esse registro na plataforma, tá? Aí, se vocês puderem, se algum de vocês puder, coloca lá no grupo, por favor, dizendo assim, gente, a professora disse que o prazo é até hoje à noite, e quem não postou o podcast lá no fórum da atividade, que é para postar. Mesmo quem já mandou por e-mail, é para postar lá na plataforma também, no fórum, tá bom? Se alguém puder fazer isso, eu agradeço bastante. Então, quem está aí, vamos lá, bom dia. Entraram mais algumas pessoas. Jennifer, Marina, Yoko, Nitai. Depois entraram Cristal, eu acho, aqui. Cristal está aí? Não, né? Tô, professora, bom dia. Ah, tá, não vi, não apareceu aqui para mim. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Saudades de vocês. Ivan. Mais alguém que eu não falei? Não, né? Tudo bem, né? Tá. Gente, então, boa semana para todo mundo. Nossa primeira aula da semana. Essa semana é uma semana em que a gente hoje vai discutir essa matéria aqui. Eu estou espelhando, essa é a página 4 do módulo de vocês. A gente já antecipou algumas coisas dessa aula na nossa última aula, porque a gente já falou de liberalismo, de nacionalismo, chegamos a falar dessa onda revolucionária de 1830, mas hoje a gente vai focar logo na atividade que tem aqui depois dessa página, a página 5, essa aqui, e aí a gente vai arrematar esse tema da onda revolucionária de 1830, vai fazer alguma conexão também com o Brasil, que é importante, porque isso ressoa
por vários lugares, né? A gente não pode pensar que porque um movimento acontece num determinado lugar, que isso fica restrito àquele lugar, né? A gente tem sempre que pensar que isso gera conexões, porque as pessoas estão circulando, indo de um lugar para o outro. Essas ideias acabam se espalhando, mas elas acabam sendo também apropriadas de diferentes maneiras, né, em cada um dos lugares. E a gente vai ver como é que isso aqui no Brasil repercutiu. Tá? É claro que, quando eu falo sendo apropriada de diferentes maneiras, eu não estou falando que vira uma outra coisa completamente alheia. Claro que não. Tem tudo a ver com o que estava acontecendo lá na França e nos países europeus. Mas, assim, na realidade do Brasil, o que a gente tinha era um imperador, lembrando aqui da figura do Dom Pedro I, que a gente já discutiu, e ele acaba se sentindo, de alguma maneira, legitimado aí por esse endurecimento do regime francês, que acontece ali no final dos anos 20, que o rei volta a ter uma postura bastante absolutista, digamos assim, e isso, de alguma maneira, abre uma brecha para que vários monarcas pelo mundo se sintam também no direito de endurecer o regime de novo, né? Nesse sentido de concentrar o poder nas mãos de novo e tal, porque eles pensam, se na França, que é a França, que teve a Revolução Francesa, decapitou o rei, né, na época lá da Era do Terror, o rei teve condições de voltar, mesmo 30 anos depois, então isso significa que tem um espaço. Então é isso que a gente vai tentar olhar, né, hoje, e a gente vai olhar também a página 6, que fala sobre a onda revolucionária de 1848, que ficou conhecida como Primavera dos Povos, e é bem importante, isso é bastante cobrado, assim, já apareceu várias vezes em provas, em questões de vestibulares variados e no Enem também. Então é importante. Essa é a nossa pauta de hoje. E para quarta-feira, eu vou corrigir os blocos com vocês. Na verdade, eu já vou corrigir, né, e liberar o formulário corrigido para vocês com a nota até amanhã, mas na quarta-feira a gente conversa aqui sobre as respostas, né? Discute o gabarito, se alguém tiver dúvida em relação à nota também, vai ser o momento de pedir, né, e de conversar para a gente revisar, dar uma olhada de novo. Então, quarta-feira é o dia de correção online do bloco e a gente vai ter matéria nova também para não perder a aula falando só sobre isso. Beleza? E a gente na quarta-feira deve falar de unificação italiana e, se der tempo, da alemã também. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Entrou uma pessoa agora, quem é? Tá como o iPhone de Rubi, quem é? Sou eu, Hillary. Quem? Eu, Hillary. Hillary, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fabi. Tudo. Só para eu anotar aqui seu nome. Beleza. Então vamos lá, gente. Vou voltar aqui. Eu fui para frente só para mostrar para vocês o que a gente ia discutir, né? Bom, sobre essa questão da onda revolucionária na Europa, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui. São duas ondas revolucionárias, né? Como eu coloquei até lá no planejamento. Uma de 1830 e uma em 1848. Até aí, tá tudo bem? Tá todo mundo conseguindo se situar? Só para a gente fazer uma linha do tempo aí. Sim. Vocês podem ir, deixar aberto, se quiser ir conversando comigo, tá?
deixar o microfone aberto, fiquem à vontade. É o seguinte, a gente tem, então, essa primeira onda revolucionária de 1830, é importante a gente se lembrar, e aí se vocês quiserem podem anotar no caderno de vocês, aí se estiver perto, ou no próprio livro, essa onda revolucionária de 1830 é uma onda revolucionária burguesa de uma espécie de continuidade da luta pelo poder. Ou seja, se a gente pensar desde lá da Revolução Francesa, o que existia, falando bem simplificadamente, era uma luta da burguesia para chegar ao poder, né, e tirar o poder das mãos dos nobres e dos reis. A burguesia avança bastante, né, chega a decapitar o rei, enfim, mas depois, por conta da desordem que se instaura na sociedade, acaba surgindo a figura do Napoleão como uma espécie de salvador, né? A galera aposta no Napoleão, ele acaba se virando o que a gente sabe que ele virou, que era um imperador que defendia as conquistas burguesas. Então, como a gente já viu, ele era uma figura que não vinha da nobreza, mas que, de alguma maneira, acabou concentrando muito o poder nas suas mãos. Então, era ali um meio termo. Depois da queda do Napoleão, e a gente está falando de 1815, foi o ano que teve o Congresso de Viena. Tem até uma... Gabriel chegou, né? Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, sabia. Só para anotar aqui. Tem até uma imagem aqui do Congresso de Viena, vou mostrar para vocês. E o Congresso de Viena, em 1815, é um congresso que é uma reunião, né, em Viena, atual capital da Áustria, né, mas na época era capital do Império Austro-Húngaro, como era chamado. E o Congresso de Viena foi uma reunião para definir algumas estratégias de recuperação do poder das nobrezas, digamos assim, das aristocracias, das dinastias, né, das famílias reais europeias que tinham sido derrubadas pelo Napoleão. O Napoleão fez aquele estrago, digamos assim, entre aspas, porque invadiu vários países, derrubou o rei de vários países e tal. O Congresso de Viena é assim, gente, vamos sentar aqui e vamos conversar, porque não pode existir de novo um outro Napoleão desse. A gente não pode abrir espaço para isso. Então, no Congresso de Viena, eu estou procurando aqui para mostrar para vocês. Não, peraí. Para baixo. No Congresso de Viena, o que nós temos é essa definição, né, de estratégias. Aí, uma imagem do Congresso de Viena, 1815. A galera, né, fazendo ali uma resenha, alguns papéis na mesa para definir, mas estão ali trocando uma ideia. Reparem, né? São todos ali bastante caracterizados como integrantes da nobreza, da aristocracia, estão num palácio suntuoso e discutem justamente medidas para, em linhas gerais, simplificando, trocando em miúdos, reestabelecer os poderes monárquicos que tinham sido derrubados pelo Napoleão. Então, depois do Congresso de Viena, gente, depois de 1815, o que a gente percebe é que no continente europeu você tem uma espécie de reativação das monarquias absolutas que tinham sido derrubadas pela Revolução Francesa. É claro que os caras não vão voltar com todo aquele absolutismo que eles tinham antes da Revolução Francesa, que eles já sabiam que a galera já não engolia mais. Mas eles voltam reestabelecendo muito daquilo que eles tinham perdido, né?
Então, assim, até 1815 a gente tem, primeiro, né, se a gente voltar, a Revolução Francesa, a gente sabe o que acontece, derrubada do rei e tal, a burguesia chega ao poder, mas depois acaba perdendo porque não consegue organizar a sociedade. Tem a figura do Napoleão, que dá uma varrida na Europa, e depois do Napoleão, os outros países europeus ficam muito preocupados e resolvem fazer isso que a gente acabou de falar. Então, depois, entre 1815 e 1830, nesses 15 anos, a gente tem várias monarquias europeias voltando a atuar, né? Várias dinastias, né? Que são aquelas famílias que ocupam a monarquia e tal, voltando ao poder e implementando medidas de cunho absolutista. Isso foi gerando uma certa indignação na população, até que em 1830 isso explode. Então, por isso que eu falei que 1830 é meio que uma retomada ou uma continuidade daquela luta lá da Revolução Francesa. Por quê? Porque é a burguesia, de novo, tendo que lutar para derrubar esse poder absoluto, que já não era mais tão absoluto assim, mas os caras estavam lá. Era, de alguma maneira, ainda tinha uma concentração de poder nas mãos do rei. Isso por conta do que foi decidido aqui no Congresso de Viena. Deu para entender? Aham. Tá, isso é bem importante, assim, porque se vocês tiverem esse panorama na cabeça, vocês não precisam nem saber muito os detalhes, mas sabendo esse contexto, desde a Revolução Francesa, né, essa linha do tempo, assim, e sabendo dessas idas e vindas da burguesia no poder e depois da monarquia voltando, vocês conseguem resolver uma série de questões que possam se apresentar para vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui. É importante a gente lembrar que nessa época aí de 1830 é uma época em que o romantismo, vocês já devem ter estudado em literatura, provavelmente estudando mais o caso do Brasil, mas essa época é uma época que o romantismo está em alta. Está em alta na França, está em alta na Alemanha, está em alta no Brasil também, né? O marco inicial do romantismo no Brasil é 1836. E o romantismo é um movimento que, assim, em linhas gerais, defende o quê? Vocês lembram? Qual é a principal pauta, assim? O sentimentalismo. Aí não lembro. É Mas isso aí, já uma perspectiva bem sentimental, né? Subjetiva, emocional, que vai muito, não é contra, mas vai num outro caminho num outro caminho do iluminismo. Se a gente pensar que o iluminismo era razão, né? Uma coisa bastante fria, racional, o conhecimento racional e tal, o romantismo tenta recuperar uma outra direção, que é essa direção do emocional e tal. E através disso, né, através dessa perspectiva emocional, de valorização dos sentimentos e tal, eles vão conseguir, né, ou vão investir, pelo menos, numa espécie de movimento que comove as pessoas no sentido de pensar numa luta nacional. Né? A gente percebe que, com o tempo, o romantismo vai se aproximando cada vez mais de uma vertente nacionalista. Então, na França, isso é muito decisivo, assim como vai ser no Brasil também. Né? E aqui, na página 5, a gente tem essa tela, essa pintura, que é uma pintura muito clássica e muito valiosa para os franceses, está no Louvre até hoje, né? Justamente porque ela foi feita justamente nesse momento aqui, da onda revolucionária de 1830. É uma pintura de autoria do Delacroix, é um clássico. Vocês devem conhecer, né? Vocês já viram essa obra de arte? Ela é um clássico do romantismo,
né? E ela retrata esse momento histórico. O que vocês conseguem enxergar aqui? O que essa mulher, enfim, essa pintura, essas pessoas representam? Tendo em mente esse contexto que a gente comentou agora. Pode chutar, não precisa ter medo, não. Olha, era meio que a burguesia de novo tentando evitar o absolutismo. Então eu imagino que isso daí seriam os burgueses, essa mulher seria uma dos burgueses, e aquele cara ali com a arma na mão pode ser um dos nobres e tal. E ela tá fazendo meio que qual é o nome? Tipo um manifesto, sabe? Porque tava na revolução. Eu acho, entendeu? Não tenho segurança de nada. Pois é, isso mesmo. E assim, é muito impressionante, porque vocês reparem, o nome do quadro, né, o nome da pintura é A Liberdade Guiando o Povo. Então, reparem que a liberdade está passando por cima de uma série de cadáveres, né, de pessoas combalidas ali. Então, seria meio que assim, é a sociedade do antigo regime no chão, a gente pensar simbolicamente, e a liberdade guiando o povo, essa mulher e aí a figura feminina acaba sendo muito associada pelos franceses a essa ideia da república, da liberdade, e aí é uma recuperação lá da antiguidade, lá das figuras femininas gregas, romanas e tal. Reparem, né, que tem essa pegada, tem essa nudez dos seios, né, e ela traz a bandeira, né, que é a bandeira nacional, né, a bandeira francesa. Na bandeira já estão representadas as cores, que são a bandeira francesa até hoje, mas essas cores são equivalentes ao lema do iluminismo. Vocês sabiam disso? Essas cores da bandeira francesa representam liberdade, igualdade e fraternidade? Não. Pois é. Tem até uma trilogia do cinema, depois eu vou, na próxima aula, eu pego lá dentro e mostro para vocês. Que cada um dos DVDs, e aí é Égalité, Fraternité e Liberté. Cada um deles é uma cor, assim, né? Porque é essa representação da bandeira francesa. E além dessa coisa de ser a mulher é a liberdade, é a nação, porque está com a bandeira e passa por cima, né? E é isso mesmo, ela é a representação da burguesia. E ela caminha por cima ali daquela sociedade do antigo regime. E vocês reparem que tem uma população com ela ali, que é uma população armada, né? Tem até um menino, que é esse aqui, né? Esse conceito de infância também que a gente tem hoje é um conceito posterior. Então, nessa época, eram considerados pequenos homens e pequenas mulheres, assim, a partir de 7, 8 anos já estava valendo, já era um mini adulto. E assim, iam para as frentes de batalha, para os movimentos, enfim, para o que fosse, né? Então, assim, é um quadro muito simbólico. E aqui tem até, nessa introdução aqui da página, fala um pouquinho assim sobre uma questão estética do romantismo também, que não é só essa questão histórica, nacional, que a gente acabou de abordar, mas tem a introdução, né, que vocês podem acompanhar aí, falando dessa monarquia que foi restaurada na França depois do Congresso de Viena, ou seja, que voltou, né, que era da dinastia dos Bourbon, que estavam no poder lá na época da Revolução Francesa, e o Carlos X, que é esse rei Bourbon aí que chega ao poder na França depois do Congresso de Viena. Ele começa a se empolgar e a ter uma série de medidas consideradas absolutistas, que ele faz voltar o ensino eclesiástico, né, o ensino religioso, ele censura a imprensa, ele propõe uma reforma eleitoral que diminui ainda mais o direito de voto das pessoas, da população, né? E, por fim, ele fecha o parlamento, né? Fecha ali o órgão, né, responsável pelas leis e tal, que seria o nosso poder legislativo.
Aí diz aqui, ó, todas essas medidas foram impostas em uma conjuntura de crise econômica com elevação dos preços dos gêneros de primeira necessidade. Então, os alimentos estavam caros, e aí vocês sabem, né, aquilo que eu sempre falo, quando tem uma crise econômica, quando as pessoas sentem no bolso, elas ficam muito mais sensíveis, né, muito mais suscetíveis a ficarem indignadas e a reclamarem da conjuntura política. Porque, por exemplo, se está todo mundo com grana, se a economia está fluindo bem, por mais que a política não esteja indo agradando a maior parte da população, é difícil que haja uma mobilização muito grande. Agora, quando tem crise econômica, as pessoas sentem no bolso, isso fica um barril de pólvoras, né? Então, é o que acontece aqui. E aí, aqui nesse último parágrafo, fala assim, da insurreição popular de 1830. A gente está falando da França, mas ela não acontece só na França, a gente já falou na última aula, acontece em vários outros países europeus, né? Na Bélgica, por exemplo, é o momento que a Bélgica fica independente. E aí fala assim, ó, nessa obra é possível perceber que o artista, o Delacroix, né, que pintou essa tela, foi influenciado pelo movimento sociocultural romântico. A pintura tem cores vivas e excesso de dramaticidade. Então, vai naquela linha do subjetivo, do emocional, né, que a gente comentou. Isso é oposto ao padrão, né, diferente do padrão comedido, né, mais recatado e mais contido das obras neoclássicas, né, que era um movimento cultural, digamos assim, anterior, né, pelo menos nas belas artes. Tá? Tudo bem até aí, então? Aham. Então, beleza. Nós temos mais... Deixa eu ver quantos minutos. São 9 agora. A gente tem mais 10 minutinhos. Eu vou fazer o seguinte. Não sei se eu falo... Se a gente faz... O que vocês acham? A gente faz essas questões aqui juntos, já que a gente está falando disso? Ou a gente entra na Primavera dos Povos, que é o próximo tema? A gente já pode entrar na Primavera dos Povos. Também acho. Tá, então, beleza. Aí depois, se vocês acharem legal, deem uma olhadinha nessas questões, mas assim, são questões sobre isso que a gente conversou, tá? Tá bom. Então, beleza. Tá dando para entender todo mundo, gente? Por Pra mim, enquanto, sim. assim. Tá. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer eu posso fazer uns mapinhas conceituais, tipo aqueles que eu fazia no quadro quando a gente estava presencialmente, sobre esse período, assim, e aí eu posto para vocês, tá? Se vocês acharem confuso. Eu gosto. Ajuda bastante. Ajuda, né? Uhum. Eu vou... Não prometo para a próxima aula, não, porque eu tenho que corrigir bloco e tal. Mas, assim, até semana que vem eu acho que eu consigo postar para vocês. Se eu esquecer, vocês me cobrem, tá? Tá bom. Vamos lá. Primavera dos Povos. Eu vou tentar falar em 10 minutos. Se eu não conseguir... Vocês têm alguma aula depois dessa minha, no Zoom, agora? Tipo, 9h30, não? Acho que não. Tá. Se eu não conseguir, a gente volta no mesmo link mais 10 minutinhos, tá? Mas vamos tentar terminar aqui nesse período ainda que nos resta, tá? Primavera dos Povos, vocês estão vendo aqui, é como fica conhecida essa onda revolucionária de 1848. A onda revolucionária de 1848 é muito legal assim, de estudar, porque a gente vê como as mudanças estavam acontecendo de forma muito mais acelerada. Eu já fiz uma introdução sobre isso na última aula, mas vou retomar aqui. Essa onda revolucionária de 1830, que a gente falou, que tem o quadro ali da liberdade ganhando o povo, qual é o resultado dela, né? O resultado dela é que o rei vai ser derrubado, o rei francês, pelo menos, vai ser derrubado, né? E a burguesia chega ao poder de novo, funda uma república
Então, ela tem resultados bastante importantes, né? Essa onda revolucionária de 1830. Aí o que a gente tem que pensar é que esse período é um período de uma coisa que a gente já estudou, que é a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela é uma revolução que começa lá no século XVIII e que vai se tornando cada vez mais modificadora da vida das pessoas. Então, aqui, nessa altura do campeonato, aqui em 1848, já eram quase, 100 anos assim, de Revolução Industrial, das primeiras fábricas surgindo e tal. Então, aqui, a gente já tem uma classe operária que já tem uma consciência mesmo de classe, né? Então, assim, o que antes eram trabalhadores aleatórios, meio perdidos ali, porque viveram no campo a vida inteira e tinham ido para a cidade, era algo completamente novo. Aqui, em 1848, já é uma geração que nasceu na cidade grande, né? Que viveu essa realidade da fábrica desde muito pequeno, em que os pais, os avós já trabalhavam em fábricas. Então, já é uma geração que tem uma consciência, por isso que eu digo, uma consciência de classe. Eles já conseguem se identificar como, nós somos operários, então já se cria uma identidade. Já tinham acontecido várias lutas, como a gente viu, contra a exploração pelos patrões, pelos donos das fábricas. Então, assim, já é uma galera unida, né? E aí, com a burguesia chegando ao poder, né, de uma forma mais definitiva, digamos assim, essas classes populares começam também a questionar essa burguesia que chegou no poder. Quer dizer, caramba, a gente achava que o problema era a nobreza, que estava no poder, os reis absolutos e tal, mas, na verdade, a burguesia chegou ao poder e também não melhorou muita coisa para a gente. Né? Essa classe trabalhadora, esses operários, né, que são a população mais pobre mesmo, eles vão começar a pensar, cara, eles não vão defender os nossos interesses. Essa burguesia que chegou ao poder vai defender os interesses deles. E quem é essa burguesia que chegou ao poder? É o que a gente chama de burguesia industrial, né? Nesse momento já. Porque se antes, lá em 1500, 1600, 1700, a burguesia eram só comerciantes, aqui no século XVIII e XIX, século XIX que a gente está falando mais especificamente, você já tem uma, digamos assim, uma espécie de derivação daquela burguesia comercial. Então, assim, a burguesia não é mais só os comerciantes. Agora ela é também os industriais, os donos das fábricas, que era uma categoria que antes não existia. Né? Então, essa burguesia chega ao poder e não está preocupada em melhorar a vida dos operários. Então, isso começa a gerar uma certa indignação. Né? Então, olhem só, né? A gente pensava, né? A gente pode olhar assim e pensar, quando a burguesia chegar ao poder, está tudo resolvido, né? Vão parar as revoluções, vai ficar todo mundo satisfeito, né? Porque a luta era essa há muito tempo. Mas não, né? Você tem uma outra classe surgindo, uma classe que está sendo dominada, né? E que começa a se levantar contra esses dominadores. Então, é como, assim, quem chega ao poder, né, acaba sempre privilegiando os seus interesses próprios e sempre vai haver uma galera, né? A gente fala de classe aqui, porque é um conceito clássico dessa época, mas sempre vai ter uma galera desfavorecida. Né? Vai sempre ter um setor da sociedade que não tem voz, né? Ou que, pelo menos, não tem os seus interesses atendidos lá em cima pelo poder. E aí as revoluções vão ser sempre constantes, porque sempre vai ter uma parcela da população indignada, e com razão, né? Tudo bem, então? Sim. Tá. Essa é uma introdução, assim. E aí, por que Primavera dos Povos? Justamente por isso, né? Porque é considerada um momento mais importante das lutas populares do século XIX. E aí, primavera, né? Uma referência mesmo à estação, a essa coisa do florescimento.
E aí o florescimento das ideias, a renovação das ideias. Então, Primavera dos Povos, e está no plural, né, porque é uma onda revolucionária que não acontece em um lugar só, mas em vários países. Aqui a gente tem o contexto de início disso, né? Aqui, ó, também é um contexto de crise econômica, de seca, de alta dos preços dos alimentos por conta da seca, né? Como está explicando aqui, que já vinha acontecendo desde 1846, e aí em 1848 a coisa meio que explode. Tá? Aqui, a referência à estação do ano, como eu tinha dito para vocês, essa ideia do florescimento e tal. Até nos anos 2000, a gente teve 2010, né? A gente teve a primavera árabe, não sei se vocês se lembram ou se já estudaram em geografia, que foi também um movimento de várias pessoas indo para a rua, né? Em vários países de cultura muçulmana, enfim. Bom, então o cenário de crise, né? Essa crise aí alimentar, econômica, acaba contribuindo para ativar essa indignação dessas classes de trabalhadores, de operários das fábricas. A galera começa a ficar muito empolvorosa e isso acaba explodindo na Revolução. A gente tem uma imagem aqui, ó. Reparem, né? Um enfrentamento bastante franco aí, com mortes e lanças nas ruas e tal. O nome da tela, né, da pintura é Ataque ao Castelo d'O, no Palácio Real, em Paris, 24 de fevereiro de 1848. A legenda: os levantes populares tomam as ruas das grandes cidades europeias em 1848. Então, isso acontece em várias cidades. Acontece em Paris, acontece em Londres, acontece em vários países, né? Na Bélgica também. Então, assim, é realmente muito importante, tá? E aí, gente, uma coisa que é fundamental de pensar é que tem também novas correntes de pensamento que começam a ganhar bastante força nesse momento. E a principal delas é o socialismo. Né? O Marx e o Engels estavam produzindo já nessa época, e eles estão produzindo análises, estudos sobre como funcionava o sistema capitalista. Muita gente acha que o Marx e o Engels falaram só de socialismo, né? Na verdade, o socialismo era o ponto de culminância do trabalho deles. Na verdade, a maior parte dos estudos deles são estudos sociológicos sobre o capitalismo. Então, como é que o capitalismo se comportava, né, desde o seu surgimento até chegar nessa fase industrial. Tá? Então, é uma análise da Revolução Industrial, uma análise da exploração dos trabalhadores. E quando a galera começa a ler esses estudos, ou boa parte das pessoas que não sabia ler, mas que começava a ouvir essas ideias, né, por parte de pessoas que liam e acabavam fazendo reuniões para falar sobre isso, essas ideias começam a dar ainda mais força para essa indignação. Então, repare, são três coisas combinadas. O cotidiano de exploração mesmo do chão da fábrica, ali do trabalho, que não era fácil para ninguém. Mas, assim, as pessoas, quando estão ali alienadas, trabalhando todo dia, elas não param para pensar naquela condição ruim, né? Mas aí você tem, combinado a essa realidade, uma crise econômica, os alimentos caros, fome, e mais ainda, essas ideias que começam a circular, dizendo, olha só, você é explorado, o seu patrão te paga, suponhamos, R$500 e lucra R$5.000 com o seu trabalho, você produz 5.000 para ele. Então, isso tudo começa a gerar uma indignação muito grande nas pessoas. E aí explode, né, gente? Aqui, ó, a gente tem 1 minutinho, e aí eu vou fechar dizendo assim, ó, esse aqui onde eu estou passando o cursor. O saldo foi de 4.500 mortos, né? E aí é importante lembrar que a burguesia, que era aquela burguesia revolucionária lá da Revolução Francesa, lá do quadro da liberdade guiando o povo, a burguesia vai
combater essa classe trabalhadora que vai para a rua. Então, a burguesia vai assumir ali o papel que a monarquia assumiu antes, né? Então, a burguesia manda conter esses movimentos, mata gente pra caramba, prende, porque se sente ameaçada, né? E aí são 4.500 mortos e 12 mil pessoas presas. Isso a gente está falando de Paris, que foi onde a onda foi bastante intensa. Tá? Em 1851, volta um herdeiro do Napoleão. Tá? Então, o Luiz Bonaparte, que era sobrinho, se eu não me engano, do Napoleão,